Fala, meu amigo e minha amiga trader, tudo bem com vocês? Se porventura você quer aprender um pouco mais sobre análise técnica, hoje nós vamos falar aqui na nossa aula desse curso introdutório de opções binárias, um pouco da teoria de Dow, porque muitas pessoas querem logo de cara aprender uma estratégia milagrosa, mas não é assim que funciona, você tem que saber os fundamentos da análise técnica, e por isso nós vamos trazer esse conteúdo e eu tenho certeza que você vai gostar. Se é isso que você está procurando, então fique conosco até o final do vídeo. E antes de tudo, meu amigo e minha amiga trader, eu quero lhe fazer um convite para seguir o meu perfil no Instagram, onde todos os dias colocamos conteúdos de qualidade sobre o mercado financeiro, sobre desenvolvimento pessoal, sobre opções binárias, B3, sobre cripto. Eu compartilho um pouco do meu dia a dia com vocês também. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo robusto, de qualidade, para poder ajudar o seu desenvolvimento como um trader, até você alcançar consistência. Então, detalhes da teoria de Dow. Poucos sabem, mas essa teoria ela tem mais de 100 anos. Ela é uma teoria centenária, né? Ele notou e percebeu que o mercado se movia e tinha uma sequência ordenada e desenvolveu alguns princípios a respeito disso. Então, pessoal, o que Charles Dow ele notou? Ele notou que os preços se movimentavam, observando os gráficos, da mesma forma que se movimenta as ondas do mar. Um exemplo, quando a maré está alta, o que a gente percebe? Que as ondas cada vez mais sobem na areia e ela retrai um pouquinho. Aí depois ela vem, sobe mais na areia, retrai mais um pouquinho. Depois sobe mais na areia e retrai mais um pouquinho. E isso seria uma tendência de alta, que a maré está subindo. E quando a maré está descendo, o que acontece? Ela sobe cada vez menos na areia e retrai mais para o mar. Sobe cada vez menos para a areia e retrai mais para o mar. Então isso seria a tendência de baixa. Então ele teve esse insight, né? Ele conseguiu observar e fazer esse paralelo. Então começou por aí essa teoria da tendência de Dow. Então, pessoal, estamos aqui no gráfico agora para mostrar para vocês qual que foi o paralelo que Dow fez com as ondas do mar chegando à praia. Quanto mais a maré sobe, o movimento aumenta cada vez mais sobre a areia e a retrai um pouquinho menos. Aí sobe mais na areia e retrai um pouquinho menos. Então seria justamente isso aqui, ó. Uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Seria isso aqui, ó. É um topo e um fundo maior que o outro. Isso seria uma tendência de alta. A onda vem, sobe na areia, retrai, sobe na areia, retrai, sobe na areia e retrai. Então isso seria uma tendência de alta. E uma tendência de baixa seria o contrário. Topos e fundo cada vez menores. Seria a maré se retraindo, cada vez menos a onda subindo na areia da praia. Então aqui a gente consegue analisar topos e fundos cada vez mais baixos. Então aqui seria uma tendência de baixa, beleza, pessoal? E além disso, ele fala da tendência primária, secundária e terciária. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar elas direito, mas qualquer coisa eu coloco uma figura aqui. Seria mais ou menos isso, a tendência primária, né? Na tendência primária, a gente poderia levar em consideração usar os tempos gráficos maiores. Talvez o gráfico do diário, a tendência primária, uma tendência mais consolidada, principal. A tendência secundária, a gente poderia estar usando aí o gráfico de horas, né? Que seria justamente isso aqui, a tendência secundária. Ó. É uma tendência que o preço faz dentro da tendência diária. Seria uma tendência secundária. Beleza? Tendência secundária. Aí o mercado começa a reverter a tendência, ó, tá vendo? Tendência secundária. E a tendência terciária seria aí o gráfico que a gente opera, né? Seria aí no time frame de 5 minutos ou 1 minuto. Você poderia usar dessa forma. Tendência terciária seria uma outra tendência dentro desse gráfico aí de
de 1 hora, né? Seria a tendência menorzinha, né? Seria a micro tendência, como a gente fala. Não sei se eu vou conseguir desenhar isso direito, acho que é assim. Mais ou menos isso, ó. Tá vendo? Dentro do gráfico vermelho aqui. Aí seria mais ou menos assim, assim, assim. Mais ou menos isso, pessoal. Então seria tendência primária, secundária e terciária. Então a gente poderia levar em consideração essa tendência aqui amarela, maior tendência, o gráfico diário. A tendência vermelha, que seria secundária, o gráfico de horas, né, o H1. E a menorzinha seria a microtendência, que a gente pode usar o M5 aí, ou quem gosta de 1 minuto, 2 ou 3 minutos. Como a gente identifica isso no gráfico, Leandro? No gráfico seria o seguinte, ó. Nós estamos aqui com o EURUSD aberto, né? A gente identificaria uma tendência aqui, ó. Um exemplo. O gráfico está fazendo, ó, topos e fundos cada vez mais baixos, ó. Topos e fundos cada vez mais baixos. Até ele chega a dar uma consolidada aqui e já começa a reverter, ó, fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Então ele vinha numa tendência de baixa e agora ele está consolidado aqui. Então aqui, pessoal, a gente consegue notar, ó, um topo, um fundo, topo, um fundo cada vez mais baixo, tendência de baixa, que consolidou. Aí aqui a gente faz o que? Já começa a ver a diferença. Um topo e um fundo cada vez mais alto. Um topo e um fundo cada vez mais alto. Um topo e um fundo cada vez mais alto. Mostrando pra gente que a tendência mudou, pessoal. Então, quando o preço ele faz esse movimento aqui, um topo e um fundo cada vez mais alto ou mais baixo, a gente acha o melhor ponto de entrada são nessas regiões aqui, ó. Vou mostrar para vocês os melhores pontos de entrada. Aqui está numa tendência de baixa. Os melhores pontos de entrada seria nessa região de suporte aqui desse topo, porque ele já confirmou a mudança da tendência, que fez um topo cada vez mais baixo, né, que o outro. E aqui ele daria um gatilho de entrada, a gente dando entrando numa operação e vendo uma ordem de put. Então a probabilidade do mercado cair é bem maior aqui. Mesma coisa aqui, a probabilidade do mercado cair aqui é bem maior. Entendeu, pessoal? E vocês podem ver que foi justamente isso que aconteceu. Olha aqui, ó. Vê se não foi justamente isso que aconteceu. Deixa eu até colocar mais fino aqui para vocês verem, ó. Ó, fez aqui um topo, fez um fundo, ó. Topo, fundo, topo, fundo. O que aconteceu aqui, ó? Bem aqui nessa região, ó. O mercado caiu. Que o mercado caiu, dando opção de put pra gente. De igual modo, aqui, né, nesse momento aqui, ó, quando ele faz topos e fundos cada vez mais altos, ó. Ó, aqui, opa, e aqui. Então nessas regiões nós chamamos de pullback, olha aqui, ó. Tá vendo? Ele fez essa correçãozinha aqui com esse candle de baixa, logo ele subiu. Entendeu? Aqui também seria um pullbackzinho, fez uma correçãozinha aqui, logo subiu. Aí caiu aqui, fez uma correção, logo subiu. Caiu aqui, fez uma correção, logo subiu. Então é muito fácil da gente identificar. Então, isso seria a teoria de Dow, pessoal. Então, pessoal, pega a dica em cima de tudo que nós temos aprendido sobre tendência primária, secundária e terciária. Se a sua tendência primária ela está de alta, que seria o gráfico maior, a secundária ela está de alta, você vai procurar fazer operações de call, de compra. Se assim ela tiver de baixa, a primária, a secundária de baixa, você vai procurar sempre dar um put, fazer operações de venda. Primeira coisa que você tem que fazer, que um trader tem que saber, ele bateu um olho no gráfico, só dele olhar para o gráfico ele já tem que identificar a tendência. Se o mercado está acumulado, que seria quando ele fica lateral, ou se ele está em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e nós estamos preparando mais coisas para vocês para a próxima aula, tá? Então, isso aqui foi uma introdução à teoria de Dow, para vocês terem uma visão geral de tendências, tá? Nas próximas aulas aí a gente vai mostrar LTB, LTA, né? Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Você vai conseguir identificar também uma tendência, você vai usar muita teoria de Dow também.
E suporte e resistência também vocês vão utilizar a teoria de Dow. Eu poderia até passar algumas estratégias em cima da teoria de Dow agora, mas eu vou esperar para passar para vocês quando eu estiver ensinando suporte e resistência, a respeito de rompimento de suporte e resistência, rompimento de LTB, LTA, entendeu? E quais são os melhores gatilhos de entrar na hora do rompimento ou do retorno ou retração nessas regiões. Então, beleza, pessoal? Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.